Olá, bem-vindos ao nosso último episódio do Conversa Startup Podcast da segunda temporada. Hoje vai ser uma edição especial com a minha equipa, não é? Morato, já conhecido nas influencers. Podes falar bem. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo da nossa equipa. Ricardo Figueiredo, que também não fica atrás. És quem? O Messi? Não sei. Ok, I'll take that. Yeah. You take that. Eu não vou pelo futebol, eu sou a equipa Jeff Bezos. Pronto. Então, bem-vindos. Okay. Esta é a nossa segunda temporada, último capítulo, e hoje estamos a fazer esta edição em vídeo. Vai ser uma conversa sobre o que é Bantu Makers, porque ainda vemos que, apesar de estarmos aqui já há 4 anos, sim, ainda há muita, eu agora só me lembro da palavra em inglês, misconception, ajudem-me. Há muitas dúvidas. Há muitas dúvidas sobre o que é que nós fazemos, o que é que nós andamos aqui a fazer. Não andamos a brincar, não é? Como o Marato diz, como é que diz? Brincar é no parque. Brincar é no parque. Vamos falar sobre o que é que realmente nós fazemos, como é que vemos o ecossistema, quais os nossos planos para o futuro. Então, bem-vindos, Ricardo, Morato. Com os nossos convidados, eu costumo sempre pedir para apresentarem-se e contarem a vossa história. Hoje vamos ter que fazer os 3. E vamos então começar. Força, quem quer começar? É um bocado estranho a Wanda nos dizer bem-vindos à nossa própria casa, não é? My God! Sabem que isso está gravado. Obrigado, Wanda, por nos welcome, pelo convite para virmos à nossa casa, Bantu Makers. Pronto, bem-vindos. Começas tu, apresentas? Não, bem-vindos ao podcast. Obrigado, Wanda. Sim, Obrigado. não conversas, ok. Então começo eu sou Wanda de Oliveira. Trabalho desde 2012 no setor ou no ecossistema startup. Não comecei a minha carreira aqui em Angola, eu estou cá desde 2015. Long story short, contando a história de forma muito curta, eu na verdade comecei a trabalhar no setor corporativo em investment real estate, ou seja, e private equity numa multinacional alemã. E depois decidi fazer uma mudança de carreira porque queria ser empreendedora. Na verdade, no início não queria bem ser empreendedora, eu simplesmente queria trabalhar com tech startups, queria ir para Silicon Valley. Enfim, tinha muitos sonhos, tinha muitas ideias. Houve um livro que começou a mudar a minha perspectiva e a minha visão, do senhor chamado Peter Drucker, que é exatamente Entrepreneurship and Innovation, e foi aí que eu me comecei a interessar muito mais por inovação, empreendedorismo e tecnologia. E depois outro senhor que também influenciou muito o meu pensamento inicial foi o Clayton Christensen, que é o pai da inovação disruptiva. Hoje fala-se tanto de disrupção, mas só dei este salto quando eu conheci os senhores, ainda foi em 2005, 2006, para aí. Mas só foi em 2010, quando eu me despedi do meu trabalho, que eu fui então trabalhar para uma startup. Neste caso, mudei de país, mudei de cidade, saí de Portugal, fui para a Áustria e Viena, mais particularmente. Comecei a trabalhar com uma startup em Viena e a partir daí depois... Qual startup em Viena? A Pioneers, que no início chamava-se Start Europe. Então depois eles pivotaram e passaram-se a chamar Pioneers e existem ainda hoje, é uma grande organização. Aliás, eles já tiveram um exit deles bem sucedido, eles organizam também um dos maiores festivais de tecnologia da Europa, que é o Pioneers Festival. Então pronto, foi uma experiência fantástica, excelente, trouxe-me aqui uma grande bagagem. E depois da Pioneers, então, mudei-me para Londres. Fui trabalhar eu queria ir, já que não estava a conseguir ir para Silicon Valley, eu pensei, ok, eu tenho Londres ou Berlim na altura, que eram as startup cities na Europa, e então tenho mais facilidade, apesar de ter uma relação especial com a Alemanha, mas tinha mais facilidade com o inglês, então fui para Londres e fui trabalhar para uma startup espetacular, a General Assembly, GA, que também já teve a sua exit, já é uma empresa, uma corporate agora nos dias que correm, e na GA também abriu-me portas e o mundo inteiro que não tem preço.
E depois, novamente, decidi fazer algo diferente, algo que trouxesse mais impacto, mais que dinheiro, porque eu vou dizer aquela frase clichê: dinheiro não traz felicidade até um certo ponto, mas o mais importante, o mais... Dinheiro compra Ou se dinheiro compra uma certa felicidade, mas há muito, para mim... Isso é filosófico, Isso não é vamos entrar nesse debate agora. Mas depois então decidi que, e por outras questões também pessoal, que acho que não vou partilhar aqui hoje, ainda não estou preparada para isso, mas decidi então despedir-me do meu trabalho novamente. Eu costumo dizer que eu sou uma quitter profissional. Decidi despedir-me e vim parar em Angola, decidi voltar em 2015, em plena crise, aparentemente. Eu não sabia, porque, enfim, a crise não me afetava. Eu vinha de um background completamente diferente, então não tinha a minha vida não tinha nada a ver com Angola, nem tinha nada a ver com o que se passava cá. Mas foi o momento certo, porque apesar de ter demorado 2 anos para vos conhecer, Ricardo primeiro e depois a ti, foi interessante porque foi um choque cultural, porque eu não cresci em Angola, e até começar a perceber e adaptar-me e a perceber como é que eu queria causar impacto, foi um processo bastante interessante. Portanto, Até os dias de hoje. até os dias de hoje ainda continuo nesse processo de adaptação, é constante. Quem é o próximo? O meu nome é Morato. To be honest. Morato Custódio. Eu sou codurista. Não, claro que não sou codurista. Eu comecei a minha carreira profissional na SAP Miller. Tradicional, porque antes disso fiz outras coisas, fiz muitas coisas, inclusive codurista. Depois trabalhei 4 anos na Multichoice Angola, como diretor de operações, até ter-me percebido que eu podia fazer muito mais. E uma das coisas que mais me incomodava era aquilo que era a degradação do tecido social em Angola. E eu precisava de fazer alguma coisa que me permitisse, eu não gosto muito da palavra ajudar, a palavra contribuir. Então precisava de fazer alguma coisa que me permitisse contribuir para uma mudança radical naquilo que era o tecido social do nosso país e numa larga escala também em África. Então decidi mudar de emprego. Quando digo mudar de emprego, é de empregado para desempregado. E comecei a focar-me especificamente no empreendedorismo, tanto iniciativas próprias como apoiar outras iniciativas, mas sempre com foco na inclusão digital e financeira. Porque eu acredito que mais de 80% dos problemas sociais que nós vemos em Angola, em África, podem ser resolvidos por intermédio da liberdade financeira. E a forma mais acelerada de nós podemos garantir que as pessoas tenham ferramentas para poderem ser autossustentáveis é por intermédio da tecnologia. E felizmente, com o background em tecnologia que eu tenho, eu sou formado em tecnologia de informação, tenho mestrados também na área e sempre trabalhei com tecnologia, então sempre vi grandes oportunidades para Angola nesse setor. E quando eu comecei, ainda dentro das empresas onde eu trabalhava, com o bichinho do empreendedorismo, a desenvolver soluções, eu apercebi-me que havia muito que se podia fazer, mas não estando dentro daquela organização, dentro de uma organização específica, porque aí eu não teria que seguir uma agenda específica. Então decidi sair e seguir aqui um caminho um bocado mais livre. Então nesta senda tive a oportunidade de trabalhar em projetos como a implementação de uma fábrica de telemóveis em Angola, já agora Lisa Pro, coming soon. Tive a oportunidade de trabalhar na Múltipla em projetos como a implementação da primeira cloud em Angola, para podermos alojar conteúdos locais de angolanos para angolanos em Angola, para poder diminuir a distância em termos de latência para os conteúdos e evitar que, quando há um problema com as saídas internacionais de acesso à internet, os conteúdos em Angola continuam a ser acedidos por intermédio de peering dos 12xP que nós temos cá. Estamos a trabalhar agora num projeto da IP World, que é o IP Home, que consiste
na implementação de uma rede que permita o acesso à internet residencial para zonas onde não chega a fibra. Nós vamos chegar a essas zonas por intermédio de microondas. IP Home coming soon. E tive a oportunidade também em trabalhar em projetos de OTT para permitir que criativos, pessoas que tenham conteúdos, pessoas que criem conteúdos, pessoas que armazenam conteúdos, possam ter uma plataforma em Angola também para armazenar os seus conteúdos. E aí nasceu o Asa Streams, coming soon. E tive a oportunidade, por intermédio do Ricardo, que eu já conhecia desde, eu não sei, 13 anos, 14 anos. Uma vida. Que eu já conhecia Não. há muitos anos atrás. Tive a oportunidade de ter contacto com o trabalho que a Bantu Makers fazia. Na altura era mesmo só em termos de consulta, falava um bocado com o Ricardo e com um dos outros cofundadores. E quando surgiu a oportunidade em 2018 de me juntar à equipa, eu me juntei à equipa, acreditei no propósito, acreditei no projeto e percebi que estávamos muito alinhados em termos de visão e aquilo que se pretendia fazer no ecossistema digital em Angola. Então, tenho estado desde 2018 a colaborar, a contribuir, a trabalhar, a viver um bocado aqui aquilo que é a experiência Bantu Makers. E nessa iniciativa tive a oportunidade de poder desenvolver e acelerar ideias que já eram ideias antigas, mas dentro de um cenário, de um contexto onde tenho pessoas que, eu estou farto de dizer, o Ricardo e a Wanda são os únicos empreendedores do digital em Angola que a dada altura da sua vida decidiram investir todo o seu tempo e todos os seus recursos no empreendedorismo digital, na Bantu Makers. Eu não conheço nenhum outro empreendedor que tenha começado a sua startup desde o dia zero com skin in the game. Não conheço. Explica isso, o que é skin in the game, para quem não... Skin in the game eu dependo disso. All or nothing. Eu dependo disso. Ou seja, não temos... Não há outra saída, não tenho outra salário. alternativa. Não tenho salário, não tenho um outro emprego, não tenho outra fonte de rendimento. Eu tenho literalmente a minha pele neste jogo. Eu não estou a investir só o meu tempo, eu estou a investir todos os meus recursos nesse jogo. Então, isso é uma das coisas que mais me atraiu, vamos assim dizer, para me juntar a essa equipa, porque eu sabia que existiam duas pessoas que estavam 100% do seu tempo dedicados ao projeto Bantu Makers. E passado 4 anos, muito mais pobres, com problemas sociais mais pobres do que estavam naquela altura. Okay. Muito mais pobres do que estavam naquela altura, com problemas sociais graves. São pessoas que a Wanda usa o mesmo ténis há 4 anos, não consegue comprar um ténis novo. O Ricardo já não consegue comprar as proteínas que ele usava quando era muito caenche. Portanto, agora o Ricardo é uma pessoa magra, normal. Então, isto é que é skin in the game. Isso é uma das coisas que realmente me seduziu ao projeto Bantu Makers, a parte de todas as outras... A parte de todas as outras questões que são positivas, isso é uma das coisas que mais me atraiu no projeto. Ok, Ricardo. Desculpa, não terminei. Então, portanto, estamos aqui hoje e esse é o meu percurso e eu tenho a certeza que durante a conversa vamos poder desenvolver. Ricardo. Thank you. Eu também falo pouco. Então, eu sou o Ricardo Figueiredo, sou um dos cofundadores da Bantu Makers. O meu percurso profissional, posso dizer, começou em 2010, quando ainda estudante abri a minha primeira empresa com um amigo, uma empresa de soluções tecnológicas. E desde então, para além da empresa, sempre fiz trabalhos freelancer, nos websites lá fora e tudo o resto. E quando voltei para cá em 2015, continuei com freelance, mas a realidade era um pouco mais diferente do que a realidade lá fora. E pronto, tive que mudar um pouco a abordagem. E quando comecei
a pensar em abrir uma outra empresa, foi que eu conheci a Wanda, aproximou-me com a iniciativa da Bantu Makers. Gostei do projeto, que alinhava-se um pouco com os meus objetivos de vida também. E fast forward 4 anos depois estou aqui. Só isso? Não? Ok. Pronto, é o Ricardo. É o Ricardo. Eu vou pegar nessa deixa porque foi engraçado. Foi engraçado e não só como tudo começou, não é? Foi muito rápido. Eu conheci o Ricardo, nós nos conhecemos. Eu não me lembro, mas ele diz que falámos só ao telefone antes de nos encontrarmos pessoalmente. Eu não me lembro desse telefonema, honestamente, mas lembro-me, foi num sábado de manhã, ali num dos cafés da ilha, e nós nos conhecemos por intermédio do Telmo, que era o nosso outro cofundador, que neste saiu, e basicamente falámos que durante um mês... Não, acho que a manhã toda, não é? A manhã toda, praticamente, sim. A explicar qual era a minha visão da Bantu Makers e também ouvir a tua parte. E até partilhamos já ali algumas ideias do que é que queríamos construir. Ainda temos ali as nossas ideias na nossa folha. Temos as nossas ideias financiadas. Temos as nossas ideias. Todas elas foram financiadas. Temos algumas delas financiadas. Então foi um processo, eu não conhecia, não é? O Ricardo de todo, e naquele dia decidimos, ok, vamos então dar o próximo passo. E lá está, o que eu gostei também foi o facto de estar disposto a estar a 100% dentro desta visão, que não é megalómana, mas ambiciosa. Na altura tínhamos massa. Tínhamos dinheiro, dava para investir nisso o tempo inteiro e tudo. Por isso, não estávamos a ver o que é que ia acontecer daqui há uns tempos, mas foi um processo assim muito... para mim foi fantástico, porque demorei 2 anos até encontrar as pessoas certas para começar uma empresa. Porque eu comecei aqui a trabalhar, a colaborar, melhor dizendo, com outras organizações, que não é segredo, não é? Com a Kenda Hub, eu trouxe Seed Stars, ajudei-os a organizar o Seed Stars, e mais algumas outras iniciativas. Estive a fazer também trabalho de consultoria para outras organizações que tinham programas para o empreendedorismo. Mas foi só através da partilha e conversa com várias pessoas até que conheci o Telmo através também de outros amigos e partilhar com o Telmo sobre o que é que eu queria fazer e ele dizer, ok, acho que conheço a pessoa certa para ser aqui cofundadora. E foi no aspecto também de complementarmos as nossas competências, não é? Eu precisava de alguém que soubesse desenvolvimento muito melhor do que eu, apesar de eu ter trabalhado muitos anos com developers. Uma coisa é trabalhar e conhecer a linguagem da programação e conhecer as tecnologias, outra coisa é eu fazer esse trabalho. Não é o meu forte. De alguém passar a cara a tudo que eu fizesse por trás. Então. Exatamente. Então foi bom, e depois, claro, veio o Morato completar aqui, não é? Cristiano Ronaldo. O nosso Cristiano Ronaldo, marcar o golo. Nós fazemos o passe e ele marca o golo. Golos. E faltou esta parte, e ainda bem que aceitaste o desafio e que tiveste interesse. Então, para quem não sabe, Bantu Makers não é uma incubadora, para começar. Nós não somos incubadora, não somos aceleradora e não somos investidores. E não é um website só. Não, essa informação está no website. Essa informação está no website, mas ninguém lê, aparentemente. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Então, nós trazemos um modelo novo, na verdade, um modelo de negócio novo no nosso contexto, que na verdade posso dizer é novo só porque nós trazemos a ciência. É como seres um sapateiro que sabe fazer sapatos, mas não passaste por uma escola. Não. Então, aqui é como se nós tivéssemos passado pela escola, porque nós sabemos o que é o modelo, neste caso de Startup Studio ou Venture Builder, são sinónimos, mas
quando fizer a descrição, vão perceber que muita gente faz isso aqui, só que não sabem que é Startup Studio. Agora vão descobrir, ou estão a descobrir, graças a nós, não é? Sem falsa modéstia. E basicamente, eu não tenho falsa modéstia, vocês sabem. Então, basicamente, o que nós fazemos é criar empresas com as nossas próprias ideias. Nós identificamos oportunidades e desafios, problemas para resolver e com os nossos próprios recursos e numa infraestrutura partilhada. Este é o conceito típico de Startup Studio. Posso contar um pouco de história? Eu sei que eu gosto de ser detalhista aqui, para aproveitar o tempo. Sim. Mas para dizer que o primeiro Startup Studio surge nos Estados Unidos com um senhor que eu muito admiro, chamado Bill Gross, que é o Idea Lab. E então ele demorou até ele surge em 1996, quando ele cria o Idea Lab, mas os Startup Studios só começaram a ganhar popularidade, tração, a partir de 2000 e depois da crise do subprime, a partir de 2010, não é? A crise foi em 2008, para aí, 2009. Então, a partir de 2010, 2011, 14, começaram a surgir Startup Studios. Porquê? Por causa também do sucesso do Idea Lab, do Bill Gross. Ou seja, ele parte da premissa que uma startup sozinha tem muitos desafios, não é? E nós sabemos a estatística, 90 e tal % das startups morre porque fica sem capital, porque não encontrou o product market fit, porque, enfim, a equipa não era certa. Então, as startups morrem sozinhas, sem apoio. As startups depois para ter esse apoio, vão buscar as aceleradoras e as incubadoras. As aceleradoras têm o seu próprio escopo de apoio e depois têm as incubadoras, que também têm o seu próprio escopo, e normalmente as incubadoras é mais para teres o espaço físico e teres os serviços agregados. E depois tens os investidores, não é? Os business angels, os VCs, e nem sempre era de fácil acesso aos business angels e aos VCs, e fazeres a tua própria preparação para te apresentares aos investidores. E então foi aí que ele pensou, porque não juntar tudo isto numa infraestrutura partilhada, em que estamos a minimizar ou a reduzir, ou melhor, ou como ele diz, optimizar os recursos, não só optimizar o fracasso, como ele diz. Eu gosto muito dessa expressão. Optimizar o fracasso significa que algumas startups sim vão morrer nesse processo, mas por outro lado, os empreendedores não vão ficar sem projetos para trabalhar, ou seja, é uma continuação. Um projeto morre, mas nós temos outros para começar, e sempre nessa infraestrutura partilhada. Então isto é uma forma muito eficiente, que eu achei que quando eu estava a tentar perceber, ok, quero abrir aqui uma incubadora, quero abrir um coworking, quero abrir uma aceleradora, e pensei, por que não Los Três? Mas agora era importante entrarmos no tema do que é a Bantu Makers, fazendo um segue com o que acabaste de dizer. Pois é. Eu penso que as pessoas que te ouvem já há algum tempo sabem que tu és a pessoa que idealizou, que foi atrás dos outros parceiros para fundar a Bantu Makers, não é? Tu és a primeira pessoa que pensou no projeto. Nesta altura, quando estavas à procura do que fazer, o que é que te levou, não é o que é que te levou a fazer um Startup Studio, propriamente dito, ou os pontos que tu ligaste para fazer o Startup Studio, mas qual era o objetivo que querias alcançar? Qual era o propósito que te fez dizer assim, ok, eu tenho que fazer a Bantu Makers? Porque tu podias fazer outras coisas. Exatamente, sim. Podias trazer uma ideia da Europa uma software house. Qual era o propósito? O porquê, né? O porquê da Bantu Makers? Então, o meu porquê foi porque eu olhei à minha volta e vi tantos jovens com tanta vontade de aprender, vingar na vida, e faltava-lhes oportunidade, não é? E os recursos, as ferramentas. E eu também queria desmistificar que não é preciso milhões para tu começares e lançares a tua ideia. E porque eu venho tenho esta crença, não é? E também por experiência, que
O empreendedorismo é o que realmente move a economia. Nós precisamos de inovação e precisamos de... A forma de nós sairmos da pobreza, na minha perspectiva, não é através de programas de ajuda, de caridade, é através de criação de mercados, e isso faz com a inovação e isso faz com empreendedores. E aqui, obviamente, vem do setor tecnológico. A tecnologia ajuda a escalar isso e a levar crescimento económico, desenvolvimento social, bem-estar a muitas mais pessoas. E eu reparei, nós temos aqui uma grande, um fosso enorme de desigualdade, não é? De sociedade social. E eu vi que apesar das pouquíssimas coisas que existiam na altura, havia pouco... Desculpem lá dizer isto, mas e ainda continua a ser um bocado a minha perspectiva, acaba por ser muito elitista aquilo que existe, em termos de programas, em termos de recursos. Então só uma pequena minoria tem acesso. Os meninos bonitos do iPhone. Os meninos bonitos do iPhone, a espuma da cerveja. Os meninos bonitos do Clubhouse. E do Clubhouse. Olha, eu nem tenho iPhone, portanto nem faço parte desse clube. Mas o que eu queria era impacto, porque eu acredito no potencial humano, e uma coisa que eu fui apercebendo, até porque eu trabalhei com algumas organizações não governamentais, então tive a oportunidade de ir a bairros como Kazenga, Viana, e entrar mesmo dentro dos bairros e falar com muitos jovens e perceber que o nosso problema é muitas vezes as pessoas, nós que somos a espuma, não é, da cerveja, os meninos bonitos do iPhone, não acreditarmos no potencial daquelas pessoas. E não fazermos o esforço necessário e darmos a nossa contribuição necessária. Deixa eu dizer algo que uma vez uma pessoa disse, que a necessidade de tu empoderares as pessoas de baixo nível, isso não sendo elitista, né? A necessidade de fazer isso é que tu não sabes se a cura do SIDA ou do cancro está na cabeça de um deles. Exatamente. So you give him the tools, dás as ferramentas e vês o que é que irá acontecer. Temos casos agora de CEOs das grandes tech companies do mundo, são quase todos indianos. E sabemos qual é a realidade da Índia, né? O nível de pobreza da Índia. Compara-se um pouco com a África, na verdade. Mas... Sim, em muitos aspectos. Temos muitas coisas similares. Então, o meu porquê é porque eu acredito num potencial humano. Eu acredito que a forma de tirarmos Angola e África em geral da pobreza, porque depois, claro, gosto de pensar em grande, e depois tive a oportunidade também de conhecer mais alguns países africanos, e porque eu cresci num contexto completamente diferente, foi perceber que não é com só caridade que vamos chegar lá, não é com só a mentalidade de esperarmos o nosso salvador, não é? Seja o white savior, seja quem vai... A salvação somos nós próprios e temos que ser nós. Então, se eu posso contribuir, se eu tenho condições, se eu tenho vontade, e o meu avô, vou pegar aqui uma frase que o meu avô dizia muito, que é: onde há vontade não falta caminho. Então, nós podemos construir essa estrada e quebrar essas barreiras. Sabes que eu perguntei sobre o porquê? É uma das coisas que é um exercício que eu faço, pessoalmente, há muito tempo. É o porquê. Exatamente. Começa com o porquê. Eu tenho sempre que perguntar o porquê. E isto é... eu tive a oportunidade, e para mim foi eu sinto-me privilegiado de, nos últimos, 8 a 10 meses, tive a oportunidade de, se calhar de uma forma mais visível, de ser convidado para falar um bocado sobre empreendedorismo e falar falar em incubadoras, com outros empreendedores. E uma das coisas que eu percebi é que existe essa não é bem dúvida a questão, mas existe essa troca de conceitos sobre o que é inovação. Exatamente, sim. E o que é que leva as pessoas a empreender, ou o que é que as pessoas precisam para empreender. Primeiro eu tive a oportunidade de perceber muito cedo. E eu sempre estudei tecnologia, sempre fiz informática, desde o Macarenco até universidades nos Estados Unidos, até pós-graduações na Índia, sempre estudei IT. E tive a oportunidade de perceber que
a inovação dos processos são mais importantes do que a inovação tecnológica. O Ricardo está a rir porque isso é um hit, um fire tweet que eu fiz ontem. Sim. Deu-me arrepios, deu-me arrepios. Mas tens razão. Process Innovation é muito muito mais importante do que Tech Innovation. Porque a tecnologia é uma ferramenta, é isso que às vezes Isso eu tive a oportunidade temos dificuldade de perceber. Isso a eu tive tecnologia por si só não faz nada. Isso eu tive a oportunidade de perceber muito cedo e isso ajudou-me bastante. E depois a questão do porquê é extremamente importante porque quando nós começamos a ir à procura da resposta, normalmente vai estar ligado àquilo que são os nossos valores. O que é inviolável, o que é inegociável. Então nós vamos encontrar a resposta aos porquês baseado naquilo que nós somos. Eu estou farto de dizer, tu nunca vais ser um bom empreendedor, um bom empresário, um bom investidor se tu não fores uma boa pessoa. Então tudo começa com a pessoa, né? Então quando tu encontras a resposta do porquê... Eu aqui tenho uma ligeira... Não que não concorde, mas também porque já conheci milhares, né, de empreendedores e alguns muitíssimo bem-sucedidos. Infelizmente, nem todos são boas pessoas. Mas aí depois tem outros fatores. Atenção, Wanda, isso é filosófico porque aquilo que é o teu checklist para definir que ela é uma pessoa, que ela é um empreendedor bem-sucedido pode não ser a minha. Sim, isso de ser bem-sucedido estou a falar aqui só de forma... Ok, estou a falar bem-sucedido aqui de forma financeira. Eu não estou... Como é que defines sucesso? Eu não estou... Sim, depende também como é que eu não estou a olhar para aí. Eu não estou a olhar para... Por exemplo, para mim, o Mark Zuckerberg é dos empreendedores piores sucedidos da história da inovação tecnológica. E é exatamente, porque a minha checklist para avaliação não é igual à checklist das outras pessoas. As pessoas olham tipo, quanto é que o Facebook vale, quanto dinheiro é que ele faz e tudo mais. Mas depois, quando tu tens uma ferramenta que podia ter seguido uma rota completamente diferente. Exatamente. E hoje, como todos nós sabemos, não só é centro de muitos escândalos, da forma como é utilizado os dados dos utilizadores, da forma como ele se alia a determinados governos e tudo mais, eu acho que o Facebook é das melhores ferramentas que correu pior no mundo. Porque podia ter tomado um caminho completamente diferente. Contrário do Elon Musk, que não tem mais dinheiro que não tinha, né? Porque o Elon Musk vai ter muito mais dinheiro que o Zuckerberg. Mas mesmo quando o Elon Musk não tinha mais dinheiro que o Zuckerberg, para mim ele era muito mais sucedido porque aquilo que é a minha checklist de avaliação do sucesso está muito mais alinhado com os valores que o Elon Musk defende do que os valores que o Zuckerberg defende. Então, voltando ao porquê, quando tu encontras a resposta ao porquê, tu tens a oportunidade de encontrar o propósito. E quando tu encontras o propósito e vives para aquele propósito, é inegociável. Porquê? Porque está intrinsecamente ligado aos teus valores. Então, é importante, quando se fala sobre empreendedorismo, quando se fala com quem está a começar a empreender, e atenção, nós estamos num mercado que no empreendedorismo, principalmente digital, não há experts. Não há. É tudo muito novo. Sim, estamos todos a aprender. Estamos todos a aprender. Assim. Então, se nós continuamos a fomentar isso que o Clube da Misha faz, isso que o Vicente faz com Voices and Echoes e que muitos outros fazem, que é criar plataformas para nós podermos partilhar, isso vai ajudar a acelerar esse processo da criação do expertise. Então, nós temos essa oportunidade de falar com empreendedores, tanto empreendedores mais antigos como novos. É importante que a gente bata nessa tecla de que as pessoas têm que perceber qual é o propósito. Exatamente. Porque depois isso torna-se... Acho que não falámos o suficiente sobre... Eu acho que não falámos suficientemente disso. Nós falamos das IPOs, falamos dos unicórnios, falamos do dinheiro que se faz, falamos das rondas de investimento, mas eu sinto a necessidade de que falta um bocado de falar daquilo que é a base, de onde é que as pessoas fazem o primeiro jumpstart. Porque é aquilo que depois permite que pessoas como vocês, que têm um background que é completamente diferente da maioria do povo angolano, vocês tiveram, portanto, estudar fora e falam inglês e, né, bonitos e tal, bonitinho, bebem vinho. Então, mas ainda assim, vocês mergulharam na Bantu Makers, dispostos a viver com as consequências dessa decisão, e as pessoas continuam a achar que é por causa do big exit, que é por causa de ganhar
Sim, o dinheiro, o que é por dinheiro, causa. sim. Entendes? Sim. Então é importante explicar sempre às pessoas que não. Se fosse pelo dinheiro, nós no terceiro ano se calhar já tínhamos desistido. Absolutamente. Porque isso não estava a dar dinheiro. Sim. Porque tu, e eu sei disso, quando tu vieste para Angola e começaste o projeto Bantu Makers, tu estavas a achar que ias fazer uma ronda de investimento milionária no segundo ou terceiro ano. Oh, velho. Pá, Entendes? os empreendedores são otimistas. Então, o plano de negócio da Bantu Makers, aquilo que era, que foi definido no dia 1 e aquilo que é hoje, nós fizemos uma análise holística, correu muito mal. Pessimamente. Entendes? Então, se fosse só pelo Big Exit, essa hora tu já estavas a trabalhar já tinhas voltado para Sonangol, tu já estavas a fazer consultoria com o quê? Não, eu já teria ido embora. Já terias voltado para a Europa? Não tenho motivos What para não. do you take me for? Eu não sei, todos- Temos melhores propostas. Não, agora. todos bonitos estudaram nos Estados Unidos e trabalham na Sonangol, então só há just assumed. Então, estás a perceber? Se fosse por essa Big Exit, Yeah. vocês já tinham vazado. Absolutamente. Sim. Então, é importante explicar às pessoas que, independentemente de existir o potencial, independentemente de existir abertura no mercado, nós estamos conscientes que, tal como o Salo morreu organicamente, Exatamente. Salo foi a nossa segunda, o nosso segundo produto, não é? Yeah. Que mal, não mal nasceu, mas foi o quê? Um ano de Salo. Sim. não, 2 anos. Não, foram 2 anos. 2 anos de 2 Salo. anos, 2 anos. Ok. Então, tal como Até nós matamos organicamente. Tal como o Salo morreu organicamente por causa da questão do timing do mercado, E Salo porque era uma... teve, desculpa acrescentar, Salo teve Teve investimento investimento inicial. Então, independentemente de ter muito potencial, independentemente de ter tido investimento inicial, independentemente de todas as coisas positivas à volta do Salo, houve uma coisa chamada timing Exatamente. que fez com que o Salo morresse. Então, da mesma forma que o Salo morreu organicamente, a Deia pode morrer organicamente, o Exato. Luei pode morrer organicamente e a Bantu Makers pode morrer organicamente. Então, nós vivemos com essa realidade, mas ainda assim acordamos todos os dias, validamos o nosso porquê epá, e continuamos aqui a lutar e continuamos a ir a reuniões. Portanto, é importante passar essa mensagem às pessoas que é, primeiro, o que é que me levou a fazer? Exatamente. Né? Para as pessoas também poderem chegar a casa e se perguntar, por que é que eu estou a fazer isso? Yeah. Né? Quantas plataformas de pagamentos surgiram no ano Exatamente. passado em Angola? 5.000. Todo mundo está a fazer payment. Mas depois sentas com a pessoa e perguntas, por que estás a fazer pagamentos? Exatamente. Entendes? Está na moda, porque Não, queres e... Não, porque o mercado precisa, tem muitas oportunidades. Epá, eu até por acaso sou sobrinho ou filho ou sei lá o quê, do ministro fulano, que tem milhões de kwanzas embaixo do colchão, que ele também não pode pôr no banco porque é de micha ou de comissão ou porque roubou. Então dá no sobrinho para fazer uma startup e o sobrinho faz uma startup e é empreendedor. Então, é importante que se explique às Atenção pessoas. que não estamos a dizer que o pessoal faz isso aqui, que são todos os São empreendedores. exemplos, É só são exemplo. Mas o ângulo que o Morato está a pegar é para explicar mesmo que isso não vai de coisas. Tipo, não vais pensar. Exatamente. O teu business plan, quando puseres o barco no mar, Yeah. não vês que vai flutuar. Obviamente. Ok, nós já vamos a 40 minutos, mais de 40 minutos Ah, de meu Deus, conversa. pelo amor de Deus. Não, mas temos que contar Só? aquele tempo. Ah, meu Deus. Só, mas eu queria que pudéssemos aqui partilhar com quem nos ouve, não é? Sobre aquilo que nós olhamos em termos de concorrência no nosso ecossistema, porque nós temos medo da concorrência aqui, estou a falar de forma geral, temos medo da concorrência, temos medo do fracasso, então não partilhamos muitos fracassos também, então queria entrar neste tópico. Fracasso Podemos começar pelos fracassos. Pelos fracassos. Começamos pelos fracassos, porque são coisas que não se partilham muito. Tu já deste aqui deixa, já falaste um bocado do nosso fracasso, primeiro fracasso, que foi a Salo. Primeiro de muitos, eu espero. O primeiro... Até os que nem sequer saíram porque já eram fracassos no papel, né? Sim, mas não, os que nem sequer saíram, Tá bom, já não foi uma contam, tem decisão, razão. Não já contam foi uma porque decisão, não pusemos o barco como é que se diz? sim. De wise, de sabedoria, Sim, sim. de nem sequer tirarmos do papel. Sim, mas eu espero que o Salo seja o primeiro de muitos fracassos. O Salo é, com certeza, o primeiro de muitos De muitos. fracassos. De muitos. Eu espero que a gente falhe muito ainda. Nós estamos a trabalhar em constante cenário de incerteza. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Mas o que é que tu queres partilhar? Vamos começar agora pelo Ricardo. Fracassos. Sim.
Partilha. Pessoais ou da Bantu Makers? Porque não os dois. Pessoais não temos tempo nesse podcast. Ok. Se eu começar a falar dos meus fracassos pessoais, vamos sair daqui amanhã. Somos dois. E aí eu Força. vejo o Ricardo a falar muito mais do Não, pessoal, eu acho que o Cavanda, a discussão que a Cavanda quer levantar sobre a questão da concorrência é, Sim. primeiro, a falta de partilha sobre o que é que sim. acontece, tanto as coisas boas como as coisas más. Exatamente. E a nossa experiência, tipo, de partilhar o fracasso e de fracassar. E como a gente se levanta dos Deixa, fracassos. Wanda, começa então tu, porque tu é que escreveste o script e queremos... Ok, isto não é um script, isso são só tópicos. Mas o que eu gostava de partilhar sobre fracasso é porque... Esse é o meu tema favorito já agora. É o teu tema. Então, força, se quiseres Não, começar. pode ir, Ok. Nós não partilhamos o fracasso suficiente porque ainda não temos uma cultura também, isto não é culpar ninguém, mas não temos uma cultura que tem tolerância ao fracasso, ou seja, se amanhã nós tivermos que fechar a Bantu Makers, não é, daqui a uma semana, um mês, whatever, o que é que acontece? Vamos ser rotulados os fracassados, não é? Porque não conseguimos tanto, como é que se diz? Tanto barulho, ainda agora muitas bocas e fracassamos. Então nós precisamos de criar essa cultura de tolerância ao fracasso e só partilhando como uma coisa, basicamente, está muito na moda, não é dizer normalizar, vamos normalizar o fracasso, mas aqui é no sentido de não é aceitar mediocridade, atenção, mas é aceitar que havemos de fracassar e vamos fracassar, mas como é que vamos retirar lições, porque só é fracasso mesmo quando nós não retiramos nenhuma lição, quando não vamos voltar a tentar e fazer diferente e melhor. Mas temos que ter esta tolerância de não demonizar ou não diminuir o Ricardo, ou o Morato, ou a Wanda, ou quem seja, por terem fracassado ou por ou por terem mesmo pivotado o produto ou o serviço, porque aquilo não estava de acordo, não encontrou o market fit. Então, o que eu queria partilhar aqui é no sentido de vamos partilhar os nossos fracassos, não há mal nenhum. Nós temos fracassado N vezes, não é? Só aqui... Devemos começar pela sala, falarmos da sala. Então, força. Foi um fracasso. Acho que sim, acho que devias falar um bocado sobre isso. E a sala tinha tudo para dar certo. Porque a sala é uma excelente ideia, não era? Menos o timing. Menos o timing, mas não foi só o timing onde nós fracassamos. Foi o timing e a plataforma que nós decidimos usar. A sala começou... Primeiro eu falou na escolha da plataforma. Agora, with hindsight, uma pessoa consegue ver que se calhar devia ter começado por algo menos técnico. Sim, menos high-tech. Menos high-tech e tudo o resto. Aí porque também não conhecíamos o mercado. Éramos mais inexperientes do que somos agora. Né? Hoje em dia... Sim, não fizemos bem a leitura. Sim, porque depois os números batiam certo, o business plan estava excelente, o investimento inicial durava para a sala para 3 anos, não tem erro. 2 anos. 3, porque primeiro íamos burn a lot of cash no primeiro ano com o investimento inicial, no segundo ano íamos começar a fazer dinheiro, íamos fazer o break-even no final do ano ou 14 meses depois, 15 meses depois, algo assim, e depois era mar de flores. Contratar a equipa e tudo o resto. Deixa-me só abrir aqui um parênteses para todos os empreendedores, do digital principalmente. Se no vosso business plan o break-even é em menos de 36 meses, está errado. Alguma coisa está errada. O nosso mercado no digital não há nenhuma startup que vai fazer break-even em menos de 36 meses. O vosso business plan está errado. Qual é a importância estava a dizer? E outra, ainda não temos, ali I'm sure, que ainda não temos nenhuma app que tem 1 milhão de downloads aqui. Só para teres noção. Espera, não vamos falar só em 1 milhão de downloads. 1 milhão de utilizadores ativos. Ativos, exatamente. Isso é que interessa. Essa é a métrica que interessa. Sim, só para dar a métrica. Nem o Multicash Express tem. Exato. Nem meio milhão ainda tem. Há bancos que struggle para ter 1 milhão de clientes. Não há nenhum banco que tenha 1 milhão de internet banking users ativos.
Então, fazer uma projeção financeira super otimista que todo mundo vai usar constantemente Não, no teu está errado. projeto do resto. Não vai funcionar. Não, Yeah. não. Yeah, Esquece. tu fazes isso, quando tens experiência lá de fora, né, de olhar para estes business plans e tudo o resto, tu começas a ver, é totalmente possível, escalável e tudo o resto, depois vamos fazer a expansão. Yeah. Mas aqui ainda é algo, a internet ainda é um privilégio. Né? Ainda é um privilégio. Sobre a Exatamente. questão da concorrência, eu queria só partilhar um bocado daquilo que é a nossa... E nós já falamos sobre isso no outro dia, que é... nós temos os problemas que temos em termos de percurso, principalmente no digital, porque não existe muita informação. As pessoas não partilham informação. Exatamente. Porque continuam a sonhar, né, que o segredo é a alma do negócio. E que Há uma alguém vai nos roubar há uma a frase- ideia, alguém vai Mas nos isso também roubar... é um pouco cultural. Há uma frase- Vocês Mas percebem isso porque é que há um pessoas também- que fazem isso cá. Sim, Porque há muitos casos de pessoas que não tinham capital para implementar. né, para impulsionar o negócio deles, foram falar com alguém de capital e foram postos de parte. Só tinham a ideia, quote unquote. Mas isso... Eu entendo onde Não, vai não, chegar. não, é assim, Ricardo. Lá está. E tocaste num ponto, Exatamente. tocaste num ponto que é importante e está ligado com o que eu vou dizer. Atenção. Essa premissa de que o segredo é a alma do negócio está ultrapassada. A Anabela, da GP, usa uma expressão que é: a alma é o segredo do negócio. Então ela mudou aí fez aí um wordplay muito interessante. Porquê? Eu vou te explicar. Faz sentido. E é precisamente isso que eu queria dizer. As pessoas às vezes me falam comigo, vocês partilham muito. Tu principalmente das muitos detalhes. Tu falas demais. Há coisas que não deves dizer porque não sei quem vai te roubar a ideia. E eu tento explicar às pessoas que, primeiro, ideias não se roubam. Tu podes ter a ideia mais brilhante do mundo na tua cabeça hoje. Tu partilhas até a execução. Não, mas eu vou explicar porque é que eu partilho. Mas lá Eu está. entendo Eu vou porque expli- tu partilhas. eu vou explicar porque eu te ralho muito por causa disso. Eu vou explicar And it's fine. Eu vou It's explicar fine, porque é que eu yeah. partilho, porque é importante que as pessoas percebam. Eu partilho porque quando eu tenho o meu porquê de manhã em casa, a minha resposta é sempre a mesma. Yeah. O meu propósito é ser trailblazer. Yeah. Abrir caminho. Eu considero-me, quando olho no espelho, a pessoa que está na mata com a katana a desbravar. Porquê? Porque o meu propósito é que as pessoas usem, é que as pessoas sejam incluídas, é que as pessoas sejam autónomas na geração da sua própria renda, independentemente de quem o faça. Então eu Exatamente. partilho a minha ideia, Ou porque seja, se o BAE tem mais recursos e tem mais dinheiro para fazer mais rápido aquilo que eu estou a falar que funciona, para mim está ótimo, porque o propósito não é que o Morato faça, não é que a Bantu Makers faça, é que as pessoas usem. Exato. É isso que é Repare- preciso que se perceba no ecossistema, porque é impensável tu ires a um website do Kubinga, ir a um website do Televa, ir a um website da Tupuca, da Mambo, de todas essas startups que têm sucesso e nós temos que aplaudir porque eles são efetivamente, baseado no nosso contexto, successful, lá está, em termos de Sim. baseado no checklist de utilizadores e track record e tudo mais, são successful. É impensável em 2021 que você vai ao website dessas empresas e você não sabe quantos utilizadores tem, quantos motoristas tem, quantos motoboys tem, quantos merchants tem, quanto é que faturaram no último ano. Não há essa informação. Por quê? Porque essa informação é segredo. Isso para mim é insane. Mas repara, deixa só pegar nessa tua deixa para dizer, isso também tem a ver com... Porque aqui depois é uma questão, na minha perspectiva, de ego, não é? Tem que ser eu a fazer, não quero que mais ninguém faça, porque quero que seja o meu nome a lá estar, que seja... que eu é que seja reconhecida por ser a pessoa que está à frente desse projeto. Então, isto é um trabalho... Isso tem a ver com ego, concordo, mas a minha base de sustentação para dizer que tem a ver com ego é diferente, que é mais bonito parecer do que ser. Sim. Porque imagina, Infelizmente. e vou usar o nome das startups como exemplo, atenção, é como exemplo. Eu, felizmente, dou-me bem Fala a tua verdade. dou-me bem com todos os empreendedores, então vou usar os nomes como exemplo. É impensável para mim é impensável que não se veja estes números na plataforma. E eu acho que tem a ver com ego, e a sustentação qual é? Para mim é mais fácil parecer do que ser.
Então o que acontece? 10 minutos? Tá bem. Então o que acontece? Então o que Para acontece? fazer gravação. Então o que acontece? Tem a ver com o ego e a sustentação é diferente. Por quê? Tupuk é successful. Kubinga é successful e todo mundo em Angola quer saber. Ai, são successful, são successful, são successful. E depois, o mindset qual é? Ah, mas eles vão saber que eu só tenho 40 mil utilizadores. Ah, eles vão saber que eu no ano passado só faturei 500 milhões de kwanzas. Ah, eles vão saber que eu afinal tenho um déficit de 1 bilhão de kwanzas. Ah, eles vão saber que afinal, se calhar, baseado nesse checklist, nós não somos assim tão successful. Então, Exatamente. já que as pessoas É a estão a dizer... percepção do Então, se as sucesso. pessoas dizem que eu sou, então eu vou assumir que sou, sem mostrar às pessoas aquilo que realmente é. Isso para mim Fake garantiu. é um erro. E aqui já a misconception de faturação e lucro, então também Sim, vem isso. sim, a receita E não só, é e só lucro. para pegar também numa deixa, quando o Morato disse que são utilizador de Kubinga, um driver, faz que é 600 mil? Em média, né? Em média. Um motorista Em média. de uma ride-sharing app em Angola faz em média 620 mil Exatamente. kwanzas. Como é que calculaste essa média? O preço mais baixo, o preço mais tipo a faturação Yeah. dividida por número de drivers, né? A faturação que eu tive acesso Yeah. a dividir pelo número de drivers das duas companhias. E sabe o que aconteceu? Ah. Começaram a assaltar os drivers. Começaram a saltar os drivers. Segundo o meu primo, porque aí está, o pessoal, a mensagem que recebeu é: um motorista de Kubinga e te leva faz 600 mil kwanzas por mês. Yeah. Faz, não, Yeah. salário. Yeah. Não, mas Vontade. lá está. Esses desafios. Precisamos de, como é que eu posso dizer, pôr as coisas mais, go a level below, né? Um nível abaixo quando Yeah. vamos explicar esse tipo de termos e tudo o resto. Não, mas Sim, eu, mas está não, certo. eu percebo, mas é preciso que haja esses constrangimentos para nós percebermos na prática que isso é um constrangimento. Mas houve um outro resultado que eu me apercebi. Depois de ter sido falado sobre isso, no Direto ao Ponto, depois de isso ter se tornado notícia, o que aconteceu? A Hitch, acho que foi a Hitch, foi a primeira ride-sharing app a fazer uma campanha publicitária direcionada ao motorista e a dizer lá quanto é que o motorista pode ganhar. Nunca ninguém tinha feito isso. Não, a Kubinga também já fez. Não, eu nunca vi. Com uma viste, mas com valor? No início, sim. Com valor? E as pessoas Sim, até com com valor, sim. mensais. Com valor. Eu já vi Yeah, uma Eu nunca vi. coisa da Kubinga. Isso foi, por isso eu até discuti contigo que era... Sabes o que aconteceu? Aquilo era basicamente o preço de entrada no mercado agora, se fosses fazer uma ride-sharing app. Não, mas sabes o que aconteceu? Uhum. Eu, depois de ter visto a publicidade do Hitch, eu fui à página do Kubinga, eu fui à página do Televa Uhum. e procurei todos os posts, desde o primeiro até hoje, e não vi um banner a dizer: vem trabalhar para o Kubinga ou para o Televa e podes ganhar 600 mil kwanzas. Nunca vi. Ok. Então, ok, se calhar não precisa. Então, não o que eu desta forma, então, o que eu estou a então, dizer, o que eu estou a dizer é informação que não desta nós forma. precisamos e é a coisa mais, eu acho que é a coisa mais gira do nosso mercado. Nós estamos todos a experimentar. Então temos que experimentar. E nos apercebendo desse constrangimento, nós vamos corrigir a forma como nós comunicamos. O nosso mercado nos permite falhar, porque quando eras para um mercado mais maduro, tipo os Estados Unidos... Falhas mortes, claro. Esquece. Sim. A primeira experiência com o Sim, e utilizador nós temos, é esse muito crucial. temos esse exemplo aqui, não é? Temos muitas destas apps de delivery e logística que nós usamos, falham todos os momentos, E esse mas mercado ainda até assim nós para mim é mais continuamos. atrativo por causa disso. Podes falhar múltiplas vezes. E Exatamente, o ainda dá mercado certo. tem mais tolerância. Tem mais tolerância ao erro. E É muitas, É engraçado, tem tanta tolerância ao erro, mesmo assim muita gente tem medo de arriscar. e muitas pessoas não partilham por quê? Porque isso está ligado também àquilo que é a nossa essência enquanto africanos. Há um adágio africano muito antigo que diz o seguinte: um peixe queria subir numa árvore. Então ele olhou para cima e viu um macaco em cima da árvore. Ele disse assim: pá, eu gostaria de subir nessa árvore. O macaco disse: pode subir, só tens que me pagar. Ele pagou o macaco pôs o peixe nas costas e pôs o peixe na árvore. Os outros peixinhos olharam para o peixe que estava na árvore e disseram assim: como é que subiste? Ele olhou para baixo e disse: pá, isso é muito difícil. Isso foi muito difícil. Mas se vocês quiserem subir, paguem-me e eu faço o deal para vocês. Depois dele fazer o deal para os outros peixes já perceberam que afinal era só subir nas costas do macaco e estão lá em cima. Então eles vão por trás, falam com o macaco e todos os peixes que estavam na árvore faziam a mesma coisa para poder recuperar o investimento que eles fizeram na primeira vez que eles subiram e tiveram que pagar um peixe. É isso que nós vivemos aqui um bocado. Não, é o que nós vivemos aqui um bocado. Se tu um dia, e com exceção de alguns poucos empreendedores, se tu um dia sentares com um empreendedor e tentar perceber na prática ou publicamente falar
como é que eles conseguiram investimento A, investimento B, investimento C, como é que eles conseguiram investimento ali, como é que eles conseguiram a licença. Se você for falar com eles, ele não vai te dizer. A única coisa que ele vai te dizer é que é muito difícil. E aquilo que nós fizemos é considerado novo, que é simplesmente publicar uma ronda de investimento, pre-seed que nós fizemos com valor. Exatamente. Epá, eu já vi, o Helder fez isso com o Wata Kids, mas como o Wata Kids não é ainda uma startup que está no nível de operação, como as outras que existem, se calhar não teve muita atenção. Nós tivemos alguma atenção nacional e internacional. As pessoas olharam para nós e disseram, vocês são bem corajosos, publicar assim, não sei o que, não sei o que. Não, nós não somos corajosos. Atenção, isso é fácil. É fazer as pessoas que não têm recursos, que não têm o tio que roubou no governo para lhe dar o dinheiro, perceberem que é fácil fazer. O resultado depois pode ser diferente. Exatamente. O resultado pode ser diferente, mas é fácil fazer. Organizar uma sessão de fundraise é fácil. Então é preciso que alguém faça, que alguém publique, que alguém diga que é fácil para outras pessoas fazerem. Deixa só dizer aqui, a parte que é difícil é a nossa parte, que é o nosso trabalho, que é preparar-nos. Que é preparares o teu pitch deck, não é? A tua apresentação. E isso, até para fazer isso, nós temos recursos. Sim, preparar a tua startup para receber investimento. Mas quando alguém vem falar... essa é a parte difícil, ou seja, só para as pessoas, porque já ouvi pessoas dizerem, ok, vocês dizem que é fácil, mas é fácil porque vocês têm conexões, conhecem pessoas e blá blá blá. Mas não é isso. Não, peraí, conexão, tu como empreendedor, esse cara é um dos teus skills mais valiosos. Exatamente, a tua rede You have to de create contactos connections, esquece isso. Exatamente. Vais fazer sozinho na garagem. Para explicar aqui que o fácil aqui é, a partir do momento que nós fazemos o nosso trabalho de casa, não é? Nós temos os nossos... E aqui o que importa, eu não sei quem no outro dia esteve a falar acho que foi connosco, falou sobre a importância dos dados. Foi o Adrian da Jobartis. Estava numa sessão com o Adrian, um dos cofundadores da Jobartis, e ele estava a dizer que, estava a falar do fundraising que eles fizeram também a nível internacional, e ele estava a partilhar que o que fez a diferença, uma das coisas que fez a diferença na Jobartis e a falar com investidores, e alguns deles nem sequer conhecem bem, porque eles fizeram uma ronda internacional, não estavam muito familiarizados com Angola, o mercado angolano e essa nossa falta de dados. Mas se nós formos à procura, e por acaso eu falei com a Luzana, para quem não ouviu vai ouvir o episódio com a Luzana, e ela mencionou uma coisa, a partir do momento que nós fazemos o trabalho de irmos procurar dados, de irmos nós próprios criar dados se for necessário, quando eles não existem, já é uma aprendizagem que nos prepara para outras rondas, que nos abre portas, porque nós temos que conhecer o nosso mercado. Se nós não conhecermos o nosso mercado, dificilmente vamos conseguir passar essa mensagem aos investidores que se calhar também não conhecem o nosso mercado. Então nós aqui, como disseste muito bem, estamos a aprender, estamos todos na mesma caminhada, não só empreendedores, mas também investidores ou potenciais investidores. Então é necessário, o fácil aqui é colocar as pessoas numa mesma sala e apresentar. Mas antes disso, nós temos que preparar-nos. Eu sei, Wanda, mas longe de mim querer romantizar o percurso, mas nós também não podemos dizer que é difícil. O fazer, e é essa a mensagem que eu quero transmitir. O fazer é fácil. O fazer é fácil. O resultado é que pode ser mau. Porquê? Porque você não fez bem. Exatamente. O que eu estou a dizer é, preparar um pitch deck é fácil. Agora, preparar um bom pitch deck é outra coisa completamente diferente. Não, preparar um pitch deck é fácil. Sim, preparar um pitch deck é fácil. É fácil. Eu vou ao YouTube, tenho lá vídeos e vou a um site como, esqueci-me agora o não sei o que é Bean, o Slidebean. Slidebean, sim. Tens lá montes. Tens pitch deck da Airbnb, tens pitch deck da Uber. Tu compras uma template e fazes. Fazer um pitch deck. Está disponível fazer um pitch deck é fácil. Juntar pessoas para tu fazeres um fundraise é fácil. Hoje em dia, muitas pessoas têm acima de 50, pelo menos 50 seguidores no Instagram. Têm mais 50 amigos no Facebook. Espalhar mensagem, fazer um flyer no Canvas é fácil. Fazer um bom flyer é outra coisa completamente diferente. Exatamente. A mensagem que eu quero transmitir é que o faz só, é fácil. Então nós temos que parar de demonizar o processo e
passar a mensagem no mercado quando estamos aí nos lives e nos webinars de que somos especiais. Nós não somos especiais. Não, a única diferença é aquilo que tu estás a dizer, fizemos o nosso trabalho de casa. Mas é importante que as pessoas percebam que o fazer é fácil. Faz um pitch deck, convida os teus amigos no Facebook, convida os teus amigos no Instagram, junta todos numa sala e faz o pitch. Agora, se vão te dar dinheiro ou não, isso é outra história. Sim. Porque se calhar você não fez bem. Mas você fez, você aprendeu, falhou rápido e vai fazer de novo. E se calhar da próxima vez vai fazer melhor porque vai receber feedback. Então é essa mensagem que nós temos que passar lá fora. Que não precisamos depender de tio, de sobrinho, de cunhado. Não, você faz só. Agora, fez bem? Não sei. Se calhar devia fazer melhor. Mas aquilo vai te ajudar a perceber e a aprender a fazer melhor da próxima vez. Então é isso que nós temos que parar de demonizar. Sim, sim. Ah, não, e um investimento de $1 milhão é difícil. Não, receber $1 milhão é difícil, mas criar a oportunidade para receber $1 milhão é fácil. Faz só. E Exato. $1 milhão é mais difícil ainda. Gerir $1 milhão é mais difícil, mas lá está, a oportunidade somos nós que fazemos e essa parte depende de nós. Nós já passamos o nosso tempo, eu acho que ainda tínhamos muito mais para Não, nós temos que falar com o Clube da Misha, temos que falar com o Clube da Misha, porque fazer um podcast com a quantidade de informação que nós temos a necessidade de partilhar, não pode ser 1 hora, tem que ser mais. Não pode ser, tem que ser mais. Então em próximas oportunidades vamos falar mais tempo. Vamos falar mais tempo, se os ouvintes também quiserem, não é? Que a gente fale mais tempo sobre aqui mais Comentem a pedir mais podcasts da Bantu Makers, comentem para o Clube da Misha poder fazer um podcast de 3 horas. Obrigado. 3 horas, cara do Ricardo. Mas vamos ficar por aqui. Espero que este episódio tenha sido útil. Acho que o objetivo com o podcast é trazer algum tipo de utilidade, de inspiração. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, o gosto, sigam o Clube da Misha, está em todas as plataformas de podcast. E não só, está no Insta, está no YouTube, está no Google Podcast, Spotify, iTunes, etc. Ponham o vosso comentário, o vosso like, e subscrevam e voltamos daqui a mais algum tempo com a 3ª temporada do Conversa Startup Podcast. Obrigada pelos vossos contributos. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E vemo-nos numa próxima edição. Exatamente. Tchau. Tchau. É o Ricardo. Pronto. Tchau. Ok. Thank you very much.